Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família Ebenezer. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, número 143, versículo 10. Salmo, número 143, versículo 10. Apenas um versículo, uma frase pequena. Nós vamos meditar para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Salmo 143, verso 10. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Amém? Vamos de novo? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Isso foi só um ensaio, né? Isso foi só um ensaio, né? Não, irmão José? Não foi de verdade. Vamos lá. 1, 2, 3. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois meu Deus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Eu estou achando que... Irmã Camila, eu estou achando que não tomaram café. Curva a sua cabeça. Fecha os seus olhos, amém? Soberano e eterno Pai, estamos perante a Tua presença nesta manhã, para adorar o Teu santo e bendito nome, ó Pai, porque somos, Pai querido, pequeninos, e Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Neste momento, ó Pai querido, usa-nos, ó Senhor, pela Tua graça e misericórdia, para transmitir a Tua palavra, e que a Tua palavra nesta manhã venha falar ao nosso coração, venha falar à nossa mente, venha nos ensinar, ó Pai, como andar, Pai querido, diante da Tua presença, Deus, porque Tu és o nosso Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Pai, guia os Teus filhos, ó Pai querido, pelo Teu bom Espírito, em cada momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Eu convido você a se desligar do telefone, ficar atento na palavra, pois eu creio que Deus tem uma mensagem para nós nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Eu estava, irmãos, nesta manhã lendo, meditando, e voltei a ler de novo, e fui pensar com calma neste versículo, aquilo que o Senhor nos fala. Irmãos, é uma frase pequena, é um versículo pequeno. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, ou pois tu és o meu Deus, conforme alguma Bíblia. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Uma mensagem profunda para nós. Deus não apenas, irmãos, responde crises, mas Ele forma as pessoas para viverem na sua direção na crise. Porque às vezes a gente acha, porque estamos na crise, estamos errados, nada dá certo, não vai caminhar, as coisas, como que eu vou poder viver a palavra dentro desse problema, nessa situação ou nesta crise? Mas, irmãos, aqui o salmista Davi, ele, irmãos, traz uma palavra profunda. E o tema desta mensagem nesta manhã é: quando Deus nos ensina a viver. Quando Deus nos ensina a viver. Por quê? Porque, irmãos, eu não quero só a resposta. Eu quero, irmãos, a direção de Deus para poder viver. Eu preciso da direção do Senhor, irmãos, para poder viver. E a Bíblia, irmãos, é muito clara sobre isso. Quem aceita ser ensinado por Deus, irmãos, não vive perdido. Irmãos, quem aceita a direção do Senhor, ele não anda a esmo, não anda, irmãos, de qualquer forma, não anda, irmãos, de qualquer maneira, porque ele anda na direção do Senhor. Aleluia, dentro do problema, fora do problema, na crise, fora da crise, em casa, no trabalho, nos seus dias, ele vive na direção do Senhor. Eu quero meditar com você algumas coisas, irmãos, que o salmista, quando ele fala isso, irmãos, na sua trajetória, o que está acontecendo com ele? Irmãos, Deus trabalha na vida de nós, na nossa vida.
Deus trabalha na vida dos seus filhos. Quando, irmãos, nós nos deparamos com esse texto, irmãos, quando a gente vai ler o capítulo, irmãos, mostra, irmãos, uma trajetória na vida de Davi. Mas aqui, irmãos, é o âmago, este versículo é o texto principal dentro do capítulo, daquilo que Davi está vivendo neste momento e passa para nós uma lição muito grande. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me. Primeiramente, aqui mostra, irmãos, humildade. Porque, irmãos, nos dias atuais, poucas pessoas aceitam ser observado. Poucas pessoas aceitam um conselho. Às vezes ela ouve, mas dentro de si, deixa estar, eu sei o que é melhor para mim. Não, tá tudo bem, ele pode falar o que quiser, mas eu sei o que é melhor. Primeira coisa aqui, irmãos, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso, ensina-me, é humildade, é submissão. A tua vontade, a vontade do Senhor. Aí ele fala assim, irmãos, no versículo, pois és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Senhor, tu és o meu guia, o Senhor é o meu mestre, o meu advogado, o meu juiz, o meu médico, aquele que me guia, aquele que me alegra, é sustento para a minha vida. É isso, irmãos, que ele está falando. E aí, irmão, quando ele fala, Senhor, tu és o meu guia, ele fala, Senhor, guia-me pelo teu bom Espírito, guia-me. Que o Espírito Santo venha guiar a minha mente, minha trajetória, nas minhas decisões, as minhas palavras, os meus passos. Senhor, guia-me por terra plana. Às vezes, irmãos, o caminho não é muito bom, mas ele está pedindo que Deus, naquela trajetória, dê para ele, irmãos, uma jornada segura. É isso que o texto está nos falando. O livro de Salmos, irmãos, é uma coletânea de cânticos, de orações, de lamentações também, que não só o salmista Davi, mas como alguns que escreveram o livro de Salmos vivem. Mas aqui, irmãos, nós vemos uma súplica onde Davi clama em meio à perseguição, em meio aos problemas, às lutas, às opressões, às angústias, irmãos. Ele clama, irmãos, pela graça e misericórdia de Jesus. Alguns estudiosos dizem, isso não é um pensamento 100% dos estudiosos, mas alguns dizem que ele falava isso e clamava a Deus quando ele fugia de Saul na sua trajetória para o deserto, porque Saul queria matar Davi. E aí, irmãos, alguns estudiosos, alguns teólogos dizem isso. E aí, irmãos, a gente vê o seguinte também nessa palavra, que grandes homens de Deus, também passaram por lutas, irmão Gesiel. Também passaram por problemas. Não é só o pequeno, não é só o mendigo Lázaro, não é só o necessitado, não. Irmãos, todos grandes homens de Deus, e quando eu falo homem, não estou me referindo só ao homem em si, no sexo masculino, mas o ser humano de forma geral. Todas as pessoas passaram. Olha a vida de Ana, uma grande mulher na Bíblia. E a Bíblia diz, irmãos, que na sua trajetória, Deus fechou a sua madre, mas a sua rival, Penina, perseguia ela todos os dias da sua vida. Que coisa! E ela não desanimou, ela não esmureceu, ela não, olha, eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, porque muitas das vezes nós, naquele momento da crise, da tristeza, da fuga, que nós estamos fugindo do inimigo, nós podemos pensar ou até falar, não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir. Mas Ana, irmãos, e tem mais uma coisa, né? Penina e Ana eram mulheres de Elcana e viviam dentro do mesmo lar. Aí, irmão, você imagina o seguinte, que todo dia a Penina levantava e falava, e aí, Maria, e aí, ô fulana, e aí, bendita, e aí, dona Maria, é mais um dia e você está do mesmo jeito? E aí, Ana, você não mudou nada, você continua nessa situação. E ela, irmãos, a Bíblia não diz isso, eu estou aqui conjecturando, eu estou aqui explorando o texto. Eu penso, irmãos, que ela baixava a cabeça, eu tenho certeza que um dia Deus vai me dar vitória, eu tenho certeza que esse momento vai passar, irmã Camila, eu tenho certeza que eu não vou ficar na mesmice, eu tenho certeza que isso daqui não vai me levar para o buraco, não, eu vou romper. E lá na frente, isso aqui não está no texto do esboço não, mas o Espírito Santo está me trazendo à mente.
Lá na frente, quando Elcana vai com suas mulheres para adorar, para oferecer sacrifício, irmãos, e a Bíblia diz que naquele contexto de oferecer, de subir ao monte, irmãos, de subir para adorar a Deus, depois do sacrifício tinha festa. Mas a Bíblia diz que Ana não ficou na festa, foi para o templo. Aí o profeta Eli vê ela chorando, pedindo a Deus, orando com grande súplica, fala assim: você já está bêbada a essa hora do dia? Porque, olha, você está bêbada. E ela fala: eu não estou bêbada, porque ela podia estar na festa. Ela falou: eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, eu não bebi, eu derramo a minha alma perante o Senhor, aleluia, porque eu estou triste, porque eu estou angustiada, porque eu estou passando por um momento de dificuldade. Olha, eu não bebi não, eu não estou aqui vivendo o prazer da vida não, mas eu estou aqui no templo pedindo para Deus ter misericórdia de mim, porque eu sou pequeno, eu sou fraco, eu sou limitado, e se Deus não me ajudar eu vou perecer. É isso que eu estou fazendo. Aí ele olha para ele e fala: vai e seja conforme a sua fé, seja conforme o seu coração. Ela levanta, irmãos, e vai embora. E a Bíblia diz que daquele momento em diante o seu semblante mudou. E aí, irmãos, Deus deu Samuel para ela, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Irmãos, é Deus que trabalha, é Deus que muda a história. Irmãos, por quantos anos Ana sofreu? Por quantos anos, por quanto tempo? A Bíblia não fala, mas por anos e anos, porque quando vai ver a história da Penina, ela tinha filhos, e Ana não tinha nada. Ana não tinha nada. Agora, Ana depois teve filhos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: quais são os filhos da Penina? Vocês sabem de algum? Conhece o nome de algum? Na Bíblia não tem. Não expressa. Agora, a Bíblia diz que Ana teve 6 filhos. O primeiro, Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi juiz e foi profeta. Samuel consagrou o primeiro rei e o segundo rei. Primeiro Saul, depois Davi. Juiz de Israel, profeta de Deus diante do povo de Israel. Quem foi os filhos de Penina? Não se sabe. Mas quem foi Ana na frente diante daquela situação? Uma mulher de Deus que perseverou. Eu quero profetizar na sua vida que, mediante qualquer situação que você estiver, se você levantar a mão para Deus e clamar, buscar misericórdia, Deus vai ouvir o seu clamor. Não é na hora que você quer. Quando você achar, quando eu achar, irmãos, que não dá mais, que não aguento mais, não tem mais como, irmãos, Deus vai estender a sua mão, vai olhar para você com misericórdia, vai te abençoar, vai te exaltar, e você vai dar um brado de vitória para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Essa, irmãos, é a realidade nossa, do tempo que a gente olha na Bíblia e podendo aplicar hoje. Primeiro tópico: Deus nos ensina a viver. Deus nos ensina no meio da crise. Antes de ensinar os caminhos para nós andarmos, Deus vai tratar o coração. Antes de Deus nos ensinar caminhos, Deus vai tratar o nosso íntimo. Antes de Deus, irmãos, mostrar para nós uma trajetória, irmãos, Deus está tratando lá dentro. Porque, irmãos, não é de fora para dentro que você é tratado, é de dentro para fora. Se você não mudar o seu interior, nada vai acontecer, irmão José. Nada vai. Aí, irmãos, quando a gente olha o capítulo 143 desse momento na vida de Davi, irmãos, a gente pode dizer assim, que a dor revela a necessidade de direção. Nos versos anteriores do Salmo 143, inimigos perseguindo Davi, no verso 3, o espírito de Davi abatido, no verso 4, alma sedenta por Deus, versículo 6, urgência por resposta divina, versículo 7, no versículo 8, desejo de direção, desejo na direção do Senhor, versículo 8. E aí, irmãos, no verso 10 vem o centro da oração, o centro do clamor: ensina-me e guia-me. Irmãos, eu vou repetir um versículo para você: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. É a oração, é o verso principal, é a oração, irmãos, que Davi está colocando diante do Senhor.
no verso 10. Quando, irmãos, a dor amadurece a alma, a oração muda. Quando você entende a sua realidade, quando você faz uma retrospectiva da sua situação, uma releitura da sua vida, você, irmãos, passa a orar diferente. Não é apenas com a boca. Não é, irmãos, orar por 2 minutos. Você vai orar, você não está preocupado com o tempo. Você está preocupado em orar e falar com Deus. Você não está preocupado como você vai expressar, qual vai ser as palavras que você vai mencionar. Você está preocupado em falar com Deus, colocar a sua situação diante de Deus, expor a sua pessoa diante de Deus e ouvir a voz de Deus. Aí você vai chorar, você vai sentir a presença do Senhor, o Espírito Santo vai te guiar, vai te visitar, vai falar no seu coração. Quando você levantar, você vai levantar com o coração alegre, cheio. Está na crise, mas está confiante. Está no problema, mas está alegre. Está passando por um momento de adversidade, mas levanta convicto. Deus está sobre a minha vida. Deus é o meu Deus. Aleluia, o Espírito Santo vai me guiar. Louvado seja o Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Lá em Salmo 119, versículo 7, ele fala: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. É bíblico, irmãos. Sabe por quê? Olha, eu vou falar para você, irmãos. Tem pessoas que não estão presentes hoje aqui porque já passou para a gente a sua situação. Mas tem outros que eu nem sei por que vêm. Isso não é aqui, eu falo é hoje, nos dias atuais, em qualquer lugar do globo terrestre. Tem pessoas, irmãos, eu trabalho com pessoas ali o tempo todo, e eu converso, tem uns que vão ali, são cristãos, e eu participo de grupos na internet, eu participo de reuniões no digital, irmãos, onde tem pessoas, irmãos, que ela considera a sua vida diária, irmãos, uma prática principal, esquecendo que o principal de tudo não é a vida prática diária, mas é a sua vida espiritual com Deus. Eu tenho falado, irmãos, para os meus filhos e para todas as pessoas, quando eu posso, quando o momento exige. Olha, você pode ter qualquer problema, você pode passar por qualquer situação, e eu oro para que você esteja bem, pessoalmente, financeiramente, na saúde, na família, no trabalho, nos seus círculos de amizades, mas a minha principal oração é que você esteja bem com Deus. Porque quando você está bem com Deus, irmãos, diante de qualquer porém, diante de qualquer problema, você vai estar na luta, mas vai falar igual Davi: Senhor, ensina-me, guia-me. Você não esquece que você tem um Deus. Você não esquece que você tem um Senhor que cuida de você, que vela por você. A dor, irmãos, não destrói ninguém. A dor, irmãos, não vai destruir ninguém. Ela vai moldar você para uma caminhada, irmã Fátima. Muitas vezes, irmãos, a pessoa acha: não, Deus esqueceu de mim. Deus não olha para mim. Olha a minha situação. Olha o que eu estou passando. Olha o meu sofrimento. Olha a minha dor. Eu estou chorando todas as madrugadas. E mal sabe que Deus está trabalhando na sua trajetória para você não perecer. Aleluia, louvado seja o Senhor. Tópico 2. Deus ensina antes de entregar. Deus ensina antes de entregar. Porque Deus, irmãos, não forma destinos sem antes de formar a pessoa. Então fica muito fácil. Já pensou, uma pessoa vai para o primário, a criança vai para o primário, o ginásio, e aí já vai sair com o diploma na mão? O que ela vai saber? Eu não sei aqui a sequência certa, mas eu estou expressando conforme o Brasil, que tem a infância, depois primário, ginásio, colegial, que é o técnico, depois faculdade, pós, e vai subindo na vida acadêmica. A pessoa faz o colegial, ela não pega o diploma da faculdade, ela pega do colegial. E o colegial ainda tem duas partes, tem o simples e tem o técnico.
Ou ela não vai fazer o simples e pegar o diploma do técnico sem ter feito o técnico. Ela tem que estudar para aquilo. Ela durante 3 anos tem que aprender, tem que fazer as provas, tem as tarefas em casa. Você pensa que na sua vida espiritual é diferente? Não é não. Você pensa que na sua trajetória cotidiana na vida é diferente? Não é. A trajetória da nossa vida espiritual como servos de Deus, no chamado que Deus fez para nós, irmãos, é da mesma forma. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está ensinando você a caminhar. Deus está te ensinando através daquele processo, aleluia. Aquilo não vem para te destruir, não. Vem para te trazer experiência, vai te fortalecer e você vai contar testemunho disso. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ensina-me a fazer a tua vontade. É interessante aqui, irmãos, neste versículo, que Davi não pede apenas livramento. Ele pede, irmãos, aprendizado. No hebraico, eu anotei aqui, a ideia de ensinar envolve instrução contínua. No original, ensina-me. Isso, irmãos, está falando de um aprendizado, de um discipulado, irmãos, de um treinamento contínuo. Não é apenas uma semana e já aprendi tudo. Não é um mês eu já aprendi tudo. A nossa vida é constantemente um aprendizado. Muita gente quer milagre, mas sem passar pelo processo. Eu preguei aqui um dia. Muita gente quer o sucesso, mas não quer passar pelo processo. Quer o milagre, mas não quer sucesso. O sucesso em qualquer hora, em qualquer área. Vamos falar de uma forma abrangente, geral. Quer o sucesso, mas não querem passar pelo processo. E tudo aquilo que vem fácil de qualquer maneira, você não aprendeu a lidar com aquilo. Você não aprendeu a estrutura do que é aquilo. Você não aprendeu os detalhes da formação daquilo. Você não sabe. E aí, irmãos, para alcançar lá na frente o sucesso, nós vamos passar por um processo. E isso vai nos moldar. E Deus está trabalhando. E quando chegar lá na frente, você vai falar assim, olha, foi bom o Senhor ter me afligido. Porque senão eu não saberia disso, eu não teria aprendido. E é isso, irmãos, que a Bíblia nos fala. Talvez você chama isso de demora, mas é uma sala espiritual de aprendizado. Sabia? Irmãos, eu fiquei pensando nisso aí. Eu tenho no meu software uma ferramenta que busca frases de pensadores, na Logos. O aprendizado na vida cristã espiritual é uma sala de aula na vida espiritual. Estava falando com ela, um desses dias orando aqui de madrugada. Irmãos, a gente ora 30 minutos, 40, 15 minutos. Até eu quero convidar os irmãos. Se vier alguém falar para nós vamos, a gente estabelece o tempo das 5h30 às 6. Exato. Irmã Gugu? Eu convidei algumas pessoas para falar, pastor, eu vou pensar. Eu falei com algumas irmãs, pastor, eu vou. Eu já vi que não vai. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui. No dia seguinte, pastor, amanhã 5h30 eu estou aí para orar com vocês. Aí eu e ela, nós vamos estar aqui na porta para receber você. Antes das 5h30, né? 5h30 a gente quer orar. Amém? Amém? Ai, Jesus da glória. Irmãos, lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou não confie no teu próprio entendimento. Reconhece em Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Ele vai de encontro ao versículo que nós lemos, do Salmo 143, verso 10. Olha, vou ler de novo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Porque, irmãos, na hora da luta, eu acabei de falar aqui, a gente não confia. No desespero, irmão, a gente chora. E a gente fala assim, eu estou sozinho. No desespero, na hora da tristeza, irmão, a gente apenas olha para aquela situação e você se vê cercado de um momento, irmãos, onde é ruim. É só tristeza. Eu estou sozinho. Ninguém está comigo. Ninguém me entende. Ninguém me ouve. Se me ouve, não me entende.
E quando a pessoa vai falar, só vem com observação, só vem contra mim. Mas, irmãos, Deus ouve você, eu posso não entender, eu como pastor posso até não te entender, nem a pastora, mas deixa eu te falar, Deus te entende, Deus sabe dos seus limites, Deus sabe até que ponto vai as suas fraquezas, Deus sabe disso, irmãos. Eu escutava o pastor um dia, Josué Brandão, o pastor lá do Brasil, da Bahia, e fizeram a pergunta para ele estava contando isso no testemunho que ele dava para nós, que ele voltava de um trabalho e estava dirigindo, e alguns irmãos no carro com ele falaram assim, pastor, o senhor acha que Deus prova a gente assim de uma maneira extrema, que a gente fala assim, vou desistir? Aí o outro falou, não, eu acho que não, porque Deus não vai judiar da gente assim. Mas quando você vai para a Bíblia, lá na história de Paulo, num dado momento Paulo fala assim, nós passamos tantas lutas que até quase desistimos da vida, numa das suas trajetórias de navegação no mar. Ele quase afundou, o navio dele quase afundou. Ele fala assim, olha, a luta foi tanta, o choro, a dificuldade foi tanta, a angústia foi tanto, que nós estávamos até já desistindo da vida. Irmãos, você tem noção, quando você explora o sentido dessa palavra, o pessoal fala assim, eu não aguento mais, estou já desistindo até de viver, não aguento mais, eu estou cansado, eu estou fadigado. Essa semana ela chegou em casa contando para mim bem, a irmãzinha lá contou para mim, que foi aqui na América, né? Eu pensava até que foi no Brasil. Um se matou e tal, porque agora está uma crise aí de depressão, de crise, as pessoas entram em parafuso mental, né? E aí vai e se mata. E aí o outro que era amigo também se matou. Irmãos, que ponto que a pessoa está chegando? São pessoas, irmãos, que não olham para Deus, não confiam em Deus, não olham para Deus como seu refúgio, porque a Bíblia fala no Salmo 91, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Se você teme a Deus, independente do momento, da dificuldade, do choro, da alegria, da tristeza, no trabalho, ou desempregado, com muito dinheiro no banco, com pouco dinheiro no banco, ô meu irmão, se você teme a Deus, Deus vai te visitar, Deus vai te fortalecer. Você pode ficar triste, você pode ficar angustiado, mas Deus está trabalhando na sua vida quando você mantém a sua confiança no Senhor. Você olha para o Senhor e diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor promete para mim, a Bíblia está escrito, que aquele que teme o Senhor, aquele que acampa, aleluia, no altar do Senhor, aquele que teme o Senhor, o anjo do Senhor vai guardar, vai libertar, vai proteger, vai amparar. Irmãos, é bíblico, e essa palavra para nós é uma promessa. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tópico 3, e é o último tópico. O Espírito Santo nos guia na vida prática. Direção espiritual, irmãos, não é teoria. Deixa eu te falar uma coisa. Que direção espiritual não é teoria. Ó, que bonito, Deus falou isso, vamos aguardar agora. Não, é vida prática. Deus fez uma promessa para eu creio que todos aqui têm promessas do Senhor. Todos aqui vivem, aleluia, para receber as promessas do Senhor. Recebe hoje uma promessa, mas amanhã já tem outra, e está buscando outra, faz parte do nosso cotidiano. Irmãos, direção espiritual não é teoria, é vida prática diária. Você pegar aquela informação que você recebeu, absorver, entender e aplicar na sua vida. Porque se você não aplicar, é apenas uma informação, não tem utilidade nenhuma. Se você não pegar aquela informação e não trabalhar aquela informação, não é nada. Entrou de um lado, saiu do outro lado. Você precisa pegar aquela informação, irmãos. Você ouviu, absorver ela, entender aquela informação. Isso é em qualquer área, não tem nada de espiritual nisso. E aí você aplicar. E a vida espiritual, irmãos, não é diferente. A vida espiritual, irmãos, é uma trajetória na nossa vida dia a dia, irmãos, de ler a palavra, obedecer a palavra, ver os princípios da palavra, aquilo que Deus fala, é no hino, é na pregação, irmãos, é nos testemunhos. Deus, de alguma forma, está falando com o seu povo, e tem muita gente que não está ouvindo a palavra do Senhor. Deus está, irmãos, enviando os seus profetas, falando, irmãos,
conosco, eu falo conosco e Deus fala comigo também. Irmãos, e nós temos que parar, ouvir. Eu tenho um livro na internet que fala, o texto dele é assim, o título dele, Ouvindo Deus no Silêncio. Irmãos, às vezes a gente está tão ocupado que não ouve Deus falar. A gente vê tanta coisa que não presta atenção naquilo que Deus está falando. A gente está tão preocupado que não para ver aquilo que Deus tem para nós, irmãos. E Deus está falando, eu amo você, eu quero cuidar de você, eu vou te abençoar. Olha, tem um pouquinho de paciência, eu vou te dar força, eu vou cuidar de você, você vai vencer. Mas a pessoa, irmãos, ela para e fica triste, e fica cabrunhada ali, cabisbaixo. Não, levanta a cabeça. Salmo 110, verso 7, pelo caminho beberá do ribeiro e prosseguirá, de cabeça erguida. Fala, olha, eu vou me alimentar da promessa, e eu vou continuar caminhando, e eu vou erguer a cabeça e vou dar o brado de vitória. Aleluia, Jesus. Isso, irmãos, é fato. Davi fala assim, guia-me o teu bom espírito. Primeiro ele fala, ensina-me. Depois, guia-me. Ensina-me e guia-me, porque quando eu aprendo a palavra do Senhor, aí eu vou ouvir e Ele vai me guiar. Quando você fala, Deus, ensina-me e guia-me, pode ter certeza, Ele vai cuidar de você, apesar das circunstâncias. O Espírito Santo, irmãos, Ele não age só no culto, não. Viu? Deixa eu te falar isso, que o Espírito Santo, aqui, irmãos, é o local onde nós nos reunimos, na mesa do Senhor. Lá na sua casa, na hora do almoço, da janta, eu estou embaixo aqui no basement, estou no computador, eu estou na televisão, a Lúcia dá um grito lá em cima comigo, bem, o almoço está na mesa, meu bem, a janta está na mesa, vamos almoçar, vamos jantar, é um momento de família, aqui é um momento onde nós juntos, a família espiritual Ebenezer, para adorar, é a união, aleluia, é a comunhão. A Bíblia diz, o que é ligado na terra é ligado no céu. É o momento da comunhão, você vai falar, olha, Senhor, abençoa a irmã lá que não veio, que está com problema, está passando mal. Abençoa o irmãozinho lá que está com dor de dente, passou a madrugada com dor de dente. Senhor, abençoa o teu filho, pai, que está com problema, Senhor. Nós vamos orar uns pelos outros, porque a oração da fé, ela move montanhas. A oração em concordância, em comunhão e união, por isso nós falamos, vamos orar junto, eu tenho falado aqui, vamos clamar junto, eu oro por você, você ora por mim, eu oro pela sua família, você ora pela minha família, eu oro para a igreja como pastor, irmãos, eu saio andando no meio desses bancos e falando o nome de cada um de vocês, no devido lugar que você senta, e você vai também orar por mim, por ela, pela nossa casa, pelo nosso ministério, irmãos, e a Bíblia diz que a oração de um justo, aleluia, a oração da fé, ela salvará o enfermo, ela vai fazer milagre, ela vai mover montanhas, vai repreender Satanás, vai mover, aleluia, as pedras que estão na sua frente, e você vai andar por um caminho seguro. Ensina-me o caminho, Espírito Santo, me mostre esse caminho para eu andar. É isso que a palavra está nos falando. Antes de mover a mão, antes de você tomar uma decisão, antes de você dar um passo, antes de você falar alguma coisa, fala com o Espírito Santo. Guia-me, Espírito Santo, por terras planas, caminhos planos. O pastor Valdir Bíssigo já morreu faz muitos anos lá em São Paulo. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu vi esse pastor nas reuniões de obreiro lá na Assembleia de Deus do Belém, no centro de São Paulo. Irmãos, uma igreja que cabia, a nave da igreja e 3 galerias, cabia 5.000 pessoas. E era quase que lotado a segunda-feira, toda a primeira segunda-feira do mês, o dia todo. Até o primeiro culto, descia para almoçar e voltava para o culto. E à noite era o culto público. Era, porque eu não sei, eu penso que hoje é a mesma coisa. Mas um dia ele falava assim, se a terra, quando o agricultor, não é meu irmão, fazendeiro Gesiel, falava assim, se a terra pudesse falar quando o agricultor vai trabalhar, vai passando um arado na terra, e vai levantando toco,
vai movendo pedra, vai levantando aquele tição de capim que está por dentro, de raízes. Se a terra pudesse falar, ela ia falar assim para você: ai, está doendo. Se a terra pudesse expressar, quando o agricultor passasse o arado e fosse arrancando aqueles murundum de cupim, de formigueiro, pedra, pedregulho, levantando a terra seca que vai saindo aqueles torrão de terra, ela ia falar: ai, está doendo. Aleluia. Você está entendendo a palavra que Deus está falando com você nessa manhã? Você pode entender que no Espírito, a mensagem para a sua trajetória espiritual, na sua fé, para o seu ânimo, para a sua caminhada espiritual diante do Senhor e diante dos homens da face da terra, que muitas das vezes o dia não está fácil, muitas das vezes o dia está difícil, muitas das vezes, irmãos, a gente está na frente de uma pessoa, está sorrindo por fora, mas por dentro está chorando. Davi, irmãos, nesse salmo é sobre isso. No verso 3, inimigos estão perseguindo Davi. No verso 4, ele está com o espírito abatido. No verso 6, está com a alma sedenta de Deus, porque ele sabe que só em Deus ele vai alcançar a vitória. No verso 7, irmãos, ele clama por urgência numa resposta divina. No versículo 8, desejo da direção de Deus. E aí, irmãos, no versículo 10, é o centro da adoração. Senhor, ensina-me. Ensina-me, Pai, porque eu não quero pecar. Senhor, me ensina como falar, como agir. Senhor, me ensina como viver. E guia-me, Senhor, por um caminho plano. Porque eu sozinho não vou dar conta de passar. Eu sozinho não vou dar conta de caminhar. É isso, irmãos, que o Senhor está falando para nós nesta manhã. Aí, irmãos, eu estou fazendo a ilustração aqui do agricultor na terra, arando a terra, preparando a terra para plantar. Porque se ele não preparar a terra, não vai ter plantio. E se ele não fazer o plantio, não vai ter colheita. A nossa vida não é diferente não, meu irmão, minha irmã. A nossa vida não é diferente. E aí, lá no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Irmãos, esse versículo, se você parar para ler ele com calma, você vai falar assim: então quem não é guiado pelo Espírito de Deus é o quê? É o quê? Se não é guiado pelo Espírito de Deus, é a palavra que está falando. É filho do diabo. Se eu não ouve a voz de Deus, você é o quê? Eu sou quem? Se eu não escuto, pastor, mas que palavra dura, mas não sou eu não. Eu tenho mais de 40 anos de ministério. Dos 12 anos para 64, quanto dá? 54? 52? Vamos tirar uns 10 anos de lambuja, né? Porque todos, Paulo falando aos romanos, porque todos os que são guiados. Não é todo mundo é guiado, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque todos os que são guiados, pode marcar aí na sua Bíblia, depois você lê em casa lá, checa que o pastor está falando se é verdade ou é mentira. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aí vírgula, esses, tem Bíblia aí que fala diferente? Por favor, eu estou usando uma versão dentro do meu programa bíblico, Romanos 8,14. Alguém lê aí para mim, se fala diferente na sua Bíblia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fala para mim aí como está na sua Bíblia, por favor. Lê o versículo alto e bom som aí para nós, por favor. Pois aqueles que não guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lê de novo. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos
8,14. A sua versão está estranha. Porque toda a Constituição do princípio de Deus são filhos de Deus. Você abriu aí? Abriu, Google? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então está igual. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, vírgula, esses. Quem? Esses. Todos os que são guiados. Esses, todos quem? Esses que são guiados. São filhos de Deus. A Bíblia é linda demais. A Bíblia é tremenda. A Bíblia, irmãos, olha, então, tem uma palavra que nós falamos na teologia, ela é inerrante, ela não erra. Não existe no vocabulário normal, só na teologia. Inerrante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses quem? Que são guiados, são filhos de Deus. Que palavra tremenda para nós. Que palavra profunda. Aí, uma pessoa que não ouve a palavra direito, que não fala, que discriminação, isso é preconceito. E não é. É porque Deus está querendo que você aceite a direção dele na sua vida, na nossa vida. Irmãos, eu posso ter 60 anos de ministério, mas se eu não tenho vida com Deus, eu não sou filho de Deus, não. Eu estou desviado, estou fora, estou andando errado. Hoje eu ia cantar um hino aqui que se o irmão Cristo tivesse vindo. Filho pródigo, do conjunto Voz da Verdade. É a parábola do filho pródigo. Depois, lê lá. Nós ensaiamos sexta-feira. Hoje ele não pôde vir, passou a noite com dor de dente. Irmãos, filho pródigo. E eu estava agora de manhã terminando essa mensagem, irmãos, eu fiquei pensando, todos nós vivemos um pouco do filho pródigo. Não o irmão do filho pródigo, do filho pródigo. Porque num dado momento a gente está errado, a gente fala, se eu tivesse com Deus, se eu tivesse na casa do meu pai, se eu tivesse debaixo da cobertura paternal do meu pai, se eu tivesse na casa lá, no lar, lá eu tinha aconchego, eu tinha proteção, eu tinha alimento, eu tinha coberta no tempo do frio, eu tinha o pão sobre a mesa. Todos nós, irmãos, eu vou pedir misericórdia para Deus. Todos nós temos um pouco do filho pródigo. E aí todo dia a gente está voltando para a casa do Pai. Senhor, me perdoa, eu estou aqui. Senhor, me dá graça, eu estou aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou aqui. Não é não, meu irmão? Senhor, olha eu aqui, eu estou aqui de volta. Eu estou aqui de novo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé? Eu coloquei uma frase aqui interessante. Quem não ouve o Espírito vive perdido mesmo dentro da igreja. E eu quero falar para você hoje, minha irmã, meu irmão, quero falar para vocês hoje, nós precisamos afinar os nossos ouvidos. Afinar. Nós precisamos ter cuidado. Afinal, o que eu quero dizer? Ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Ouça a palavra de Deus. Davi fala, Senhor, ensina-me. Senhor, ensina-me e guia-me. Para você aprender, alguém ensinar para você, tem que ouvir. Você precisa ouvir. Aí, guia-me. Você precisa estar atento quando ele te mostrar o caminho, seguir por aquele caminho. Está mostrando esse caminho. Não é ir ali pela direita ou vai para a esquerda, não. Olha, para a direita, para a esquerda. É aqui, não é dos lados. Eu vi um rapaz falando algo que eu achei interessante. Acho que eu falei um dia aqui, o GPS. Nós aqui na América, o Brasil não usa muito não. Aqui a gente usa bastante. Quando a gente coloca o endereço lá no GPS, tem duas coisas que acontecem, irmãos, quando sai da trajetória. Uma é quando a internet falha, está fraca, e não atualiza, não é isso? E aí não atualiza em tempo real, online, em tempo real, a trajetória. Quando vai atualizar, você já passou da entrada. E tem outro momento, é quando você não presta atenção e você erra. Aí,
O GPS fala assim para você: ô mané, você errou. Ô mané, você passou da entrada. Ele fala assim, recalculando a rota. Aí Deus olha para você com amor e fala assim: meu filho, eu vou refazer o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Ô minha filha, eu vou refazer a sua trajetória. Amor de Deus para conosco. Cuidado de Deus para conosco. Eu vou refazer o caminho para você, porque você errou, viu? O GPS, irmãos, ele não xinga, ele não grita, ele não, porque agora eu não quero mais saber, agora se vira. Não, não é isso. Ele vai recalculando a rota, ele vai, se você erra de novo, ele refaz a rota. Você torna a errar, não, recalculando a rota, de novo. Deus, irmãos, faz da mesma forma, ele não grita com você, Deus não xinga, Deus não abandona você, não. Ele vai guiar você. Amém? A crise, a conclusão daquilo que nós aprendemos nessa palavra de hoje. A crise revela a necessidade de Deus na nossa vida. A crise revela a necessidade de Deus. Deus nos ensina antes de nos entregar alguma coisa. E o Espírito Santo guia-nos na prática da vida, na rotina da vida. Ó meu irmão, Deus não quer apenas te tirar da confusão. Deus quer te ensinar a viver com direção, né? Ensinar, talvez, dá para falar, Deus não quer te apenas tirar da confusão, não. Deus vai te ensinar a viver na confusão, não. Deus quer te ensinar a viver com direção, porque você está numa confusão, mas quando você tem direção, você vai sair da confusão. Amém? E aí, vamos pensar um pouco aqui. Você tem pedido resposta de Deus? Ou apenas direção? Porque, irmãos, a gente só quer resposta. E só a resposta não é o caminho. Pode parecer contradição, mas é a verdade. Você tem pedido resposta ou direção? Quando você pede direção, Deus vai te responder para a direção que você vai. E aí, a segunda pergunta: você aceita ser ensinado? Porque às vezes uma pessoa está pedindo uma direção, mas não aceita. Ah não, Deus, assim não dá não, assim eu não quero não. E a última pergunta: quem está guiando as suas decisões hoje? Quem está guiando as suas decisões? Quem está guiando os seus passos? Ó meu irmão, minha irmã, nesta manhã, eu quero, irmãos, profetizar que você não vai mais agir sozinho. Você não vai decidir sozinho. Olha, nesta manhã, irmãos, eu quero falar para você, consulte Deus antes de agir. Consulte Deus antes de tomar uma decisão. Fala: Senhor, ensina-me, guia-me. Ensina-me, Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas para Jesus. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, põe a mão na sua cabeça, eu quero orar por você. Eu estou ministrando sobre a sua vida neste momento. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você estava igual Davi, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de luta, fugindo, sofrendo, chorando. Aleluia! Você vai parar e vai falar: Senhor, ensina. Ó Senhor, me guia. Tome nas tuas mãos e Deus vai trabalhar na sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Pai, que o teu filho, a tua filha, não vai caminhar sozinho, não vai andar sozinho. Pai, eu quero, Pai glorioso, ministrar uma palavra de bênção, de vitória, Pai, que a tua igreja, Deus querido, aleluia, Senhor, vai começar a clamar diferente. Senhor, me ensina, Senhor, me guia, porque eu quero, ó Pai da glória, viver uma nova trajetória na minha vida. Eu quero caminhar diferente, eu quero viver diferente, eu quero dar um brado de vitória, Pai. Meu Deus, conduz os teus filhos por um caminho seguro, conduz os teus filhos, ó Pai, por um caminho de vitória, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Aleluia, Jesus.